Agora mesmo recebemos em nosso estúdio o economista Ilya Niskadowski, e eu, Sergei Chedobry do programa Manhã Livre. Estamos muito felizes em tê-lo conosco aqui no canal Freedom. Vamos direto ao ponto. Recentemente apresentamos aos nossos telespectadores uma série de dados sobre a situação da economia russa e as relações entre Moscou e Pequim. Como você analisa esse cenário? Afinal, como chamar de outra forma essa relação que não seja a de um vassalo diante de seu suzerano? O que a história dirá sobre Putin, esse ditador que na prática transformou um país de dimensões continentais em um mero apêndice econômico, incapaz de se sustentar sem a China? A Rússia hoje não sobrevive sem Pequim. E o que nos espera adiante? Desde o início é preciso entender uma coisa: a Rússia se tornou um satélite chinês. Se analisarmos a história pós-queda da União Soviética, veremos que o foco sempre foi em commodities, especialmente petróleo e gás. Não houve nenhum milagre econômico. A produção não se diversificou, a indústria não se modernizou. O que houve foi um aumento expressivo nos preços dessas matérias-primas que permitiu ao Kremlin acumular recursos financeiros extras. Foram esses recursos que criaram a ilusão de prosperidade. Muitos acreditam a Putin a suposta recuperação da Rússia, mas a verdade é que ele não teve nenhum papel decisivo. Foi a conjuntura internacional favorável que encheu os cofres do país. Com esse dinheiro, o governo aumentou salários, melhorou benefícios sociais e investiu em grandes projetos para atrair capital estrangeiro. Tudo, porém, dependia exclusivamente dos altos preços do petróleo e do gás. Até que a situação mudou, especialmente a partir deste ano, com o início da guerra. Milhares de vidas foram perdidas, indústrias foram desmanteladas para alimentar a máquina de guerra, e todos os esforços se concentraram nisso. O resultado? O milagre econômico evaporou. E para piorar, os preços das commodities despencaram, eliminando a fonte de renda que sustentava o bem-estar dos russos. Antes, a Rússia vendia seu petróleo e gás para qualquer país sem restrições. Mas após a invasão da Ucrânia, os mercados ocidentais fecharam as portas. Hoje, os únicos compradores relevantes são Índia e China. E esses países agora ditam as regras, exigem descontos absurdos, reduzindo drasticamente os lucros das empresas russas e as receitas do Estado. Há ainda outro problema grave: as sanções internacionais. A Rússia perdeu acesso a tecnologias essenciais, peças e equipamentos. Agora depende quase exclusivamente da China. Se Pequim decidir interromper o fornecimento de qualquer componente, a indústria russa para. Sem tecnologia não há como produzir. Sem produção, não há desenvolvimento. Os números não mentem. A produção industrial caiu 7%, o comércio exterior encolheu mais de 30% e o superávit comercial despencou 11%. Para quem não entende de economia, essas cifras podem parecer abstratas, mas o impacto na vida real é devastador. Imagine um trabalhador de uma montadora ou de uma mina de carvão. Antes, ele tinha um salário que permitia pagar as contas, sustentar a família e até sonhar com um financiamento para a casa própria. Agora, seu salário foi cortado pela metade, a jornada de trabalho foi reduzida, e o que antes era suficiente mal dá para cobrir as despesas básicas. As vendas no varejo caíram, e até produtos essenciais como alimentos estão mais caros e menos acessíveis. Isso não é apenas uma crise econômica. É um colapso que afeta cada cidadão russo. A história já mostrou como sistemas aparentemente sólidos podem ruir da noite para o dia. Veja o caso da União Soviética. No final dos anos 1980, os indicadores ainda pareciam razoáveis, mas a inflação disparou, a moeda perdeu valor, e a população viu seu poder de compra desaparecer. Hoje os sinais são alarmantemente semelhantes. A economia russa acumula problemas estruturais, a dependência externa é crescente, e a inflação ameaça sair de controle. Se nada mudar, o cenário será de deterioração acelerada, com consequências dramáticas para todos. A questão não é se isso vai acontecer, mas quando. E a resposta pode estar mais próxima do que se imagina. As estruturas de gestão ainda carregam as mesmas falhas que levaram ao colapso do modelo soviético nos anos 1980. Ou será que esquecemos as lições de Gorbachev? Os dados absolutamente públicos revelam uma realidade brutal. 1/3 da população russa já admite, sem rodeios, que não tem dinheiro suficiente para comprar alimentos. E essa situação só tende a piorar, não há dúvida quanto a isso. A inflação voltará a disparar, os salários perderão valor, e cada família russa sentirá o peso desse desequilíbrio no bolso. Não algumas, quase todas. E o que dizer do recente golpe contra o porto de Novorossiysk, responsável por 15% das exportações de petróleo do país?
Perdas como essa não serão eventos isolados. O cerco econômico se apertará, e a pressão de parceiros como China e Índia para forçar descontos nos preços só aumentará. As receitas do Estado continuarão a encolher, enquanto os gastos, especialmente os militares, não param de crescer. A pergunta não é se os recursos vão acabar, mas quando a máquina de guerra ficará sem combustível. Basta olhar para os números desta semana. O Ministério das Finanças russo anunciou a emissão de trilhões de rublos para cobrir o déficit orçamentário. Dinheiro que não vem da produção real, mas da impressão desenfreada de moeda pelo Banco Central. Esses recursos não financiam fábricas, não geram empregos, não impulsionam a economia. São apenas uma injeção artificial para tapar buracos que logo inundará o mercado com liquidez sem lastro. E o que acontece quando a quantidade de dinheiro em circulação supera em muito a oferta de bens e serviços? A resposta é simples: inflação galopante. Já estamos vendo os primeiros sinais. Os preços dos alimentos disparam. Os reajustes nas tarifas de serviços essenciais, como energia e transporte, chegam a 10% em algumas regiões, enquanto os salários reais despencam. E o pior está por vir. Em dezembro, quando o governo precisar honrar suas obrigações, estima-se que serão necessários mais de 8 trilhões de rublos. Uma enxurrada de dinheiro novo que, despejada na economia, fará os preços explodirem. Os russos correrão para sacar suas economias dos bancos, tentando proteger o pouco que tem da desvalorização acelerada. Mesmo os juros de 12% ou 15% oferecidos pelas instituições financeiras não serão páreo para a inflação real, que devora o poder de compra em questão de semanas. Enquanto isso, o comércio com a China, tido como a grande salvação, dá sinais claros de enfraquecimento. Nos últimos 9 meses, as trocas entre os dois países caíram quase 10%, puxadas pelo colapso das vendas de automóveis chineses para a Rússia. O que aconteceu com o discurso de que não precisamos mais dos carros europeus? A resposta está na ganância do próprio governo russo. Para encher os cofres e sustentar a guerra, o Ministério das Finanças aumentou os impostos sobre importações, incluindo um imposto de luxo disfarçado sobre veículos. O resultado? Os preços dos carros chineses dispararam, tornando-os inacessíveis para a maioria dos russos. Não é uma questão de qualidade, é uma questão de política fiscal suicida. E a indústria automotiva nacional? Em queda livre, com vendas despencando mais de 40%. As fábricas imploram por subsídios, mas o Estado não tem recursos para socorrê-las. A solução? Reduzir a jornada de trabalho, cortar turnos, demitir funcionários. Enquanto isso, a China observa tudo com indiferença. Para Pequim, o mercado russo é irrelevante, menos de 10% de suas exportações vão para lá. Os verdadeiros clientes estão na Europa, nos Estados Unidos, no Sudeste Asiático. Se a Rússia quebrar, será apenas um contratempo menor em sua estratégia global. O que resta, então? Uma economia à beira do abismo, um governo que imprime dinheiro para financiar uma guerra insustentável e uma população cada vez mais empobrecida. Os sinais de alerta estão todos acesos, e a história não perdoa quem ignora as lições do passado. A pergunta não é se a crise virá, mas como será o colapso quando ela chegar. E infelizmente ele está mais próximo do que muitos imaginam. Eis o momento em que a realidade se impõe. Enquanto o Kremlin se afoga em suas próprias contradições, o mundo não espera. Cada dia de negação é um passo a mais rumo ao precipício. A inflação corrói salários, as sanções estrangulam setores inteiros da economia, e a fuga de cérebros e capitais acelera um declínio que já não pode ser disfarçado. Não se trata de pessimismo, mas de uma análise fria dos fatos, e os fatos não mentem. Enquanto isso, as vozes que deveriam alertar são silenciadas, os números são manipulados e a narrativa oficial se descola cada vez mais da verdade. Mas a verdade sempre encontra um caminho. Ela se revela nos protestos reprimidos, nos mercados em queda livre, nas filas para sair do país e nos olhares cansados de uma população que já não acredita nas promessas vazias. O colapso não será um evento isolado, será uma cascata de falências, de instituições que ruem e de um sistema que se mostra incapaz de se reinventar. E quando a poeira baixar, restará uma pergunta incômoda: quem estará ao lado da Rússia quando o último pilar desabar? Os aliados de ocasião já demonstram sinais de cansaço, os parceiros comerciais buscam alternativas, e até mesmo os mais leais começam a calcular o custo de permanecer no barco que afunda. A história não se repete, mas rima, e o verso desta vez é claro: impérios que se recusam a enxergar seus limites estão condenados a cair. A única dúvida é se o mundo assistirá a essa queda como espectador ou se será arrastado junto.